Agora, para falar sobre ABM, Account Based Marketing, como vender para contas enterprise, mesmo de forma remota, eu quero convidar aqui o Carlos Campos, que é o CEO na Market for Sales. Seja muito bem-vindo, se sinta muito bem recebido aqui, cara. A gente está ansioso aqui por esse momento e a gente não vai perder a oportunidade de estar ligado aqui, aprendendo o que você está vendo no mercado, o que você tem de novidade para todos nós aqui. Eu encorajo a todo mundo a colocar as perguntas aqui no nosso grupo, que se der tempo o Carlos responde aí ainda aqui ao vivo, mas se não der, a gente encaminha para ele, para que ele possa responder para todo mundo, tá bom? É com você agora, Carlos. Ótimo, obrigado, Paulo. Obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho do conhecimento aqui. Bom, pessoal, mais uma vez aqui, é sempre uma satisfação estar com vocês e é fundamental o recado que o Paulo deixou aqui. O mais importante é a gente poder trocar algumas informações. Então, já comece a colocar as perguntas ao longo da nossa explanação e aquelas que não der tempo da gente responder, fique à vontade, né? Depois a gente pode até trocar nossas conexões pelo LinkedIn e eu vou estar sempre à disposição para a gente poder seguir. Bom, hoje a gente vai falar de ABM, né, ou ABM, Account Based Marketing, que é o foco de como a gente vai vender para grandes contas. E sempre vem aquele questionamento, né? Dá para fazer isso de forma remota? Né? A gente sempre tinha aquele paradigma que vendas complexas, vendas de tickets maiores, obrigatoriamente a gente tinha que ir lá tomar o cafezinho, né, dar o tapinha nas costas para poder seguir adiante. Então, hoje, o nosso objetivo é conseguir desmistificar isso, que sim, é possível a gente seguir de forma remota. Então, uma breve apresentação, né, Market for Sales é uma consultoria de estratégia comercial, né, focado em implementar máquinas de vendas, né, focado muito no ABM, né, em vendas complexas, sempre com foco de gerar previsibilidade e poder ajudar as empresas a venderem mais. E um pouquinho de mim, eu já tenho mais de 25 anos aí montando equipes, né, processos, né, treinando pessoas, sempre na área de marketing e vendas para conseguir trazer melhores resultados. Então vamos lá, primeira pergunta, né, que todo mundo faz, né? Reunião remota funciona para vendas complexas? Como que a gente tomava essa decisão? A gente sempre criava assim esse eixo de olhar aquilo que está, né, no eixo vertical. Se eu tenho uma venda de alto valor agregado e de baixa complexidade, caía no que a gente chama de transacional. Então, aí a gente montava uma operação inside sales, ou seja, não valia a pena o custo da venda de eu me deslocar até lá. E, obrigatoriamente, se tinha uma venda de alto valor agregado e de alta complexidade, é o que a gente chamava de vendas enterprise e, obrigatoriamente, é o que a gente chamava isso de field sales, ou seja, eu tinha que ir lá no cliente, eu tinha que ir lá pessoalmente, pegava o avião, ia para outra cidade, enfim, tinha todo aquele processo e aquele custo envolvido na venda. E nos dois outros, né, quadrantes aí embaixo, né, se a gente tem uma venda de baixo valor e de baixa complexidade, é uma venda que a gente chama de self-service, onde a gente pode simplesmente deixar o próprio cliente comprar direto no site. E a outra é alta complexidade e baixo valor, não vale a pena, né? É o que a gente chama aqui do cemitério, é a cova, né? Que vai nos levar para a morte. Então, esse processo que a gente está passando agora de transformação digital, esse é um meme que muitos de vocês já devem ter visto, né? Ele foi muito acelerado desde o início do ano passado, né? Mais precisamente aqui para nós no Brasil, a partir de março, onde a gente teve que transformar toda a forma que a gente se relacionava. E a Covid veio acelerar isso. Mas eu deixo aqui uma reflexão que a gente coloca será que tudo teve que mudar muito rápido ou a gente que ficou parado durante muito tempo esperando alguma força externa, alguma força maior nos obrigar a mudar? Então, aqui fica uma reflexão. Em vez da gente esperar a próxima pandemia, ou a próxima crise, ou a próxima força externa, se a gente tiver a cultura de estar sempre inovando, sempre buscando, né, melhorar, sempre buscando uma inovação, quando chegar alguma dificuldade, a gente já está mais preparado para a mudança. Então, fica essa dica aqui da gente estar sempre olhando como que a gente pode já absorver coisas novas que vão surgir. E vamos olhar um pouco no comportamento aqui do consumidor. Eu gosto dessas fotos aqui porque elas representam bem como a gente muda os nossos hábitos, né? Então, se a gente voltar lá para o conclave do Papa, lá na praça, em 2005,
Essa foto aqui, ela mostra, né, todo mundo lá acompanhando e ninguém com o celular na mão. Já em 2013, olha o que aconteceu. Todo mundo já tinha um comportamento diferente, informação na ponta dos dedos, né, e isso só foi evoluindo. Só que, se a gente pegar a foto de 2020, né, tá lá o Papa rezando uma missa, né, sozinho. E aí que eu sempre coloco, né, se até o Papa reza a missa de forma remota, né, não tem desculpa para que a gente não consiga fazer qualquer reunião de forma remota. Reunião, entrega de projetos, né, reuniões de apresentação de proposta, enfim, é possível conduzir tudo de forma remota, mesmo porque a gente sabe que isso veio para ficar. Bom, e eu queria deixar aqui, só para alguns de vocês possam já ter visto aqui esse vídeo, mas eu acho muito interessante para mostrar que com essas reuniões remotas, né, a gente tem vivenciado muitas situações inusitadas no nosso dia a dia. Hey, Paul. Thanks for being here on time. Paul? Hey, Paul, can you hear me? I can't hear you. I can hear you. Can you hear me? Hey, guys. Hey, Tyler. Sorry I'm late. Having a hard time connecting. 1 second. Paul's having a sound issue. I can't hear you. Try adjusting your output settings. Can you hear me? It's the gear icon. Tyler, are you on hotel Wi-Fi? Yeah, why? Never mind, I got it. I just had to change a few settings. Great. Maybe we can get get started then. Oh, great. I think your mic is picking up your speakers. My mic? Do you have headphones? You want me to put them on? No, I want you to Just smell them. No, I want you to put them on. Hey, Beth. Hey everyone, sorry I'm late. I had to download a new version of the platform. You should plan extra time for the updates. There's pretty much one every time. Sounds like someone just joined. Hey guys, it's John. I had to call in. I'm stuck in traffic. Have I missed anything yet? No, it would have been nice for you to join the rest of us, but we'll see you when you get home. All right, while everyone is here, finally, Tyler, do you have that financial report? Well, it's been the last few weeks updating our books, and I got some great news for you. Schedule from this point last year. We had a great Q1. We lost Tyler, I think. Am I frozen? Hey, Trip, I think we lost Tyler. Yeah, I know we lost Tyler. Hey guys, it sounded like Tyler was cutting out. We know, John. All right, while we wait on Tyler, why don't we go over all of the reports from Beth, are you with us? Oh yeah. Okay, everyone, I know some of you have to leave soon, but I just wanted to go over a couple of the queries before. Okay, excuse me. My wife's out of town this week. I'm so sorry. Okay, you just spilt grape juice on the carpet. Daddy is in a meeting. Tyler, can you go over the numbers one more time, please? I thought Beth had an adjustment. Hey, Beth. Yeah. Sorry, guys, that's my iTunes. Hey guys, hang on. I'm gonna join it. Hey, what platform are you guys on? Skype? FaceTime? It's in the invite. Oh, never mind. I see it. It's right there in the invite. Okay, now I can see everybody. Let's reschedule and let's just do a regular old conference call, okay? Paul, can you have David send out the 9-digit passcode? I heard you. Yeah, he's been here the whole time. All right, everybody. I'll see you later. Pois é, pessoal, né? Quem não está vivendo alguma dessas situações aí no nosso dia a dia, né? Então a gente precisa ter a etiqueta das reuniões remotas. E só para a gente trazer aqui duas informações, né? A adoção do home office aqui, numa pesquisa da GV, diz que 98% das empresas estão fazendo home office, né? E 54% dos profissionais querem continuar fazendo e 31% são mais produtivos. E algumas pesquisas também da HubSpot, com mais de 100 mil empresas aqui, mostra o que aconteceu, né, nesse primeiro cenário aqui, o eixo, né, de 0% aqui seria o período pré-pandemia, e o que acontece? E-mails de venda, que são aqueles e-mails enviados não da forma de e-mail marketing, mas direto do vendedor, ele aumentou, se a gente pegar agora mês de maio, aumentou 100% em relação ao que a gente já vinha trabalhando. Só que a taxa de resposta diminuiu, porque a gente está sendo bombardeado com mais informações. Então, aqui, de novo, mais uma dica, né?
todo mundo está recebendo mais e-mails, então nossa informação tem que ser muito mais personalizada, muito mais relevante. Taxas de e-mail marketing também aumentou a praticamente 40% o volume. Ligações realizadas, registradas no CRM, aumentou aqui em 75%. Então, aqui, mesmo quem fala que está difícil falar com as pessoas por telefone, a gente tem visto que, insistindo, tendo as técnicas, montando processos, é possível, sim, já conseguir contactar as pessoas aí por telefone, fundamental para prospecção, fundamental para desenvolvimento de negócio. E número de negócios criados aumentou em torno de 30%, a quantidade de oportunidades abertas nos CRMs, e o volume de negócios ganhos também aumentou aqui um pouco mais de 10%. Então, mostra que teve uma mudança no comportamento pós-pandemia, apesar das nossas reuniões remotas. Bom, e aí vem a pergunta. Com tudo isso, como que eu faço para aumentar minhas vendas? E eu gosto sempre de contextualizar, trazendo aqui que todo mundo tem uma meta, seja ela estruturada ou não estruturada. E aí vem a necessidade. Se eu preciso vender, eu preciso do quê? De leads. Só que muitas vezes, a gente foca em, eu quero lead, eu quero comprar mailing, eu quero patrocinar um evento, eu quero fazer minha campanha de marketing e gero lead. Quando eu jogo esses leads para dentro de casa, se eu não tiver um processo estruturado, eu vou perder. Eu vou perder a produtividade, eu perco a rastreabilidade para levar isso até o final. E sempre tem aquele conflito entre quem está gerando a demanda não consegue enxergar o que acontece lá na ponta, e quem está lá em vendas reclama que os leads que chegam não são qualificados. E aí muitas empresas, o que elas fazem? Contratam mais gente, começa a aumentar o time. Não necessariamente na mesma proporção que aumenta o meu custo com a equipe, eu aumento também o meu ganho de receita. Então, é fundamental estruturar processo. E aqui, só para trazer duas estatísticas, todo mundo gosta de falar muito da geração de demanda, que é estruturar um processo de fluxo de cadência, ou seja, se eu tenho que entrar em contato com alguém, em média, eu preciso de, no mínimo, 6 tentativas para conseguir falar com essa pessoa. E só que o mercado, em média, tenta 2 vezes, a média dos vendedores. Significa que mesmo que eu tenha a lista, ou que eu gere um mailing, se eu não tentar de forma estruturada uma abordagem, eu vou ter baixa produtividade. Só que o grande problema está do outro lado. Uma vez que eu gero demanda, converter essa demanda, muitas vezes, é mais difícil. Em vendas B2B, 80% dessas vendas precisam de 5 toques, 5 follow-ups pós uma reunião. E metade dos vendedores normalmente faz só um follow-up. E quais são as estratégias que existem hoje para gerar demanda? Então, muitos de vocês já devem estar fazendo alguma coisa desse tipo, A gente fala do inbound marketing, que é aquele funil onde eu vou fazer simplesmente a atração, como que eu atraio? Com conteúdo digital, redes sociais, faço artigos de blog, faço meu SEO para ficar relevante no Google, para que eu consiga me tornar relevante, como autoridade, referência naquele segmento, e as pessoas ficam sabendo de mim e chegam até mim. A outra forma é o que a gente chama de outbound, que é ir atrás, Então, eu preparo uma lista, inicio a abordagem, começo a enviar mensagens ou ligações para conseguir contactar. A junção dessas duas estratégias, tanto do inbound marketing quanto do outbound, é o que a gente chama de funil em Y. Então, o que a gente tem que entender é que não importa se o lead está vindo, chegando até nós, ou se eu estou indo atrás. O que eu preciso é ter um processo estruturado para que, a partir do momento que eu tenho esse ponto de intersecção, eu consiga levar isso aqui até o final. Mas aí chega a pergunta, Então, quer dizer que esse funil em Y vai servir para todo mundo? Que a gente coloca, se eu tenho um ticket médio, um ticket de venda alto, se eu tenho um mapa de poder com mais de um interlocutor, ou seja, eu me relaciono com várias pessoas do lado do cliente, e eu tenho um ciclo de vendas mais extenso, é aí que a gente fala que se aplica o account-based marketing, que é o marketing baseado em conta, ou a venda também baseado em conta, que nada mais é do que primeiro segmentar as empresas que eu quero trabalhar. Por quê? Os mercados são finitos, não tem tanta empresa assim, dependendo dos nichos que a gente vai atuar, para eu poder prospectar de forma desenfreada. Então, é muito diferente fazer uma ação para gerar simplesmente a demanda do que
olhar aquela conta estratégica para trazer receita. Então, a principal mudança é marketing e vendas, em vez de trabalhar paralelamente, ou seja, né, uma forma onde marketing gera a demanda e passa para vendas, passa a ter uma integração entre marketing e vendas desde da estratégia, desde a criação de quais contas a gente vai ter que entrar em contato. E aí que a gente começa a olhar muito mais para a qualidade do que para a quantidade. Né? O que eu sempre comento em muitos projetos ou muitas trocas que a gente faz aí com outras pessoas, que não adianta a gente prospectar um alto volume. Eu preciso, e aí dá a falsa sensação que eu sou eficiente, porque quanto mais volume, eu personalizo menos e eu tenho uma taxa de conversão cada vez menor. Quanto menor a nossa lista, mais qualificada, mais personalização eu consigo colocar nessas abordagens e eu posso ser muito mais eficiente nessas conversões. E a gente vai olhar sempre para a conta, o que interessa é o engajamento daquela empresa e não do contato daquela empresa. Muitas vezes eu estou falando com várias pessoas naquela empresa, então eu quero saber qual é o índice de interesse dessas pessoas, e não apenas de uma pessoa, que muitas vezes distorce aí a minha percepção. Então, dentro do ABM, o que a gente coloca né, dentro desse framework que a gente chama de team, primeiro, definir as contas estratégicas, como que eu vou interagir com essas contas, que é o que a gente chama de engajamento, para eu poder fazer uma ativação. A ativação nada mais é do que eu entrar em contato com a pessoa que eu quero conversar. E claro, que aí depois a gente tem que ficar fazendo a mensuração. E vem a pergunta, né? Como que eu estruturo, então, essa máquina de vendas ABM? O foco principal não é gerar muita demanda, mas sim gerar uma demanda de forma contínua, né? E sempre olhando como que eu reduzo o ciclo. Então, se a gente tem ciclos de 6 meses, ciclo de 12 meses, né, o que eu posso fazer para que esses ciclos sejam mais rápidos? Né? E como que eu aumento a taxa de conversão, não de uma forma total, mas em cada uma das etapas que a gente tem aí dentro do funil. Bom, existem várias formas da gente colocar uma estratégia dessa para funcionar. O que a gente sempre traz eu preciso olhar para a estratégia e depois quebrar o processo comercial em pelo menos 4 que a gente coloca aqui. Né? Se for para trazer o negócio para dentro de casa, são os 3 primeiros, que é como que eu vou gerar essa demanda, como que eu me conecto e qualifico e como que eu converto, que é a parte de venda. Né? Isso eu vou trazer o cliente para dentro de casa. Mas muitas vezes é só um primeiro projeto para a gente ter a conta. E depois eu preciso reter essa conta e expandir, fazendo upsell, cross-sell. Então, o fundamental é desenhar um processo do começo ao fim. Então, a gente tem visto muitas empresas que têm um processo de geração de demanda que não conversa com o processo de vendas. E aí não tem jeito, vai ter uma ruptura, né? Vai ter um gargalo muito grande. Então, fundamental, desenhar um único processo, nesse processo, suportar com ferramentas e capacitar muito as pessoas, tanto para executar os processos e as ferramentas para poder chegar na estratégia, como também essas pessoas têm que ser capacitadas na parte técnica, né? De tanto em vendas, como em produto e mercado. Então, um bom profissional, né, um time de alta performance, passa a ter sempre aí esse tripé. Precisa entender de processos e ferramentas, precisa entender de técnicas de venda e de produtos e mercado para poder seguir. Bom, existe uma metodologia que a gente desenvolveu, que a gente chama de For Sales, que é para conseguir colocar uma operação dessa de pé. Que o passo 1 é fazer toda a parte de estratégia, né, as definições estratégicas. Então, eu posso pegar minha base histórica de clientes, cruzar dados entre si, para conseguir chegar no que a gente chama de ICP, que é o perfil de cliente ideal. Né, qual tipo de empresa, aporte dessas empresas, segmentos, setores, e fundamental, com quais pessoas, com quais cargos que eu quero conversar. Aqui a gente começa a trazer um pouco de algumas outras metodologias, por exemplo, para a gente identificar quem é o campeão, né? A gente fala o champion, que é quem é a pessoa que eu quero conduzir o processo lá dentro, quem vai me ajudar a vender lá dentro do cliente, e quem são os decisores, os influenciadores, eu preciso ter a construção desse mapa. E aí, né, definir se eu preciso criar uma lista de empresas,
né? Como que eu sei qual é o tamanho dessa lista? A gente sempre faz um cálculo, né? Precisa ter, né, as métricas para a gente saber qual é o esforço e o tamanho de equipe que a gente precisa. Então, aqui numa hipótese, se eu preciso ter uma receita de 20 milhões, num ticket médio de 120 mil, eu precisaria gerar 167 contratos, dividido por 12 seria 14 no mês, né? Fazendo o que a gente chama de lógica do funil reverso, né? Eu entendo que se eu preciso de 14 contratos, numa taxa de conversão de 25% de proposta para contrato, então eu precisaria ter 56 propostas. Até aqui, todas as empresas monitoram. Daqui para cima, que passa a ser o desafio. Poucos projetam e pouquíssimos acompanham. E é fundamental, porque só assim eu consigo dimensionar o tamanho da minha equipe para poder entender qual volumetria que eu consigo atender. O que a gente não pode esquecer é que uma vez que eu projete as minhas métricas, nesse exemplo aqui eu preciso de 267 contas cada mês, né? A gente tem que olhar o tamanho total de mercado, seja através de pesquisas setoriais, seja de ferramentas com ferramentas de Big Data, mas eu preciso ter informação qual é o tamanho do meu mercado, senão eu não sei se é possível eu trazer aquela quantidade. Uma vez que eu tenha estruturado essa estratégia, né, com métricas e quais os nichos que a gente vai atuar, a gente passa para o enriquecimento dessas informações. Eu preciso gerar a minha lista de contas-alvo. Então, como que eu vou definir a priorização, como que eu vou mapear e enriquecer? Eu preciso achar as pessoas, eu preciso ter os contatos, eu preciso validar esses contatos para eu estar estruturado para poder seguir com a abordagem. Quando a gente faz a priorização, né, no ABM a gente divide isso em camadas, né, que, né, o nome bonito disso aí é o tier. Então, seja o tier 1, o tier 2, o tier 3, e aí a gente tem alguns critérios para definir quais são as empresas que eu vou colocar no topo dessa pirâmide, que são as empresas mais estratégicas que vão trazer mais resultado, mais margem para a minha operação. E são aquelas que a gente vai fazer um relacionamento que a gente chama de 1 para 1, ou seja, é muita personalização. Depois eu tenho 1 para poucos, onde eu tenho, né, um grupo mediano aqui de empresas e 1 para muitos. Mas mesmo 1 para muitos não é 1 para o mercado, é sempre nichado, sempre segmentado. E falar em fazer essa segmentação por tiers, né, não é uma coisa tão simples, porque a gente precisa entender quais são os critérios que a gente vai usar para ter essa segmentação e priorização. Então, aqui fica algumas dicas. Eu posso separar, por exemplo, Tier 1 são só aqueles grandes clientes que eu tenho um potencial grande de upsell, de renovação, né, isso como um exemplo. Outra forma também, posso fazer por etapa que está no meu pipeline. Então, clientes que estão com uma fase mais avançada podem ser mais estratégicos, clientes de segmentos podem ser mais estratégicos, clientes de segmentos que eu tenha cases podem ser outros clientes estratégicos. Enfim, precisa fazer uma avaliação para definir quais são esses critérios. E, claro, uma vez que eu defina quais são as pessoas que eu preciso me relacionar, eu preciso montar esse mapa de poder para entender aonde que eu preciso abordar e quem que que eu já tenho mapeado, quem que eu estou com relacionamento, para não deixar o negócio passar. Uma vez que eu já tenha essa estrutura também, essas listas prontas, a gente vai definir o plano de abordagem, né? Que é o plano de ativação dessas contas, onde eu vou definir como que eu tanto engajo a conta, o que a gente chama de engajamento ele precisa ter algum contato com a minha marca, seja participar de algum evento, de algum webinar, né, seja um evento presencial, quando a gente puder, logo a gente já pode retomar isso, né, seja interagir com os meus documentos, e-books, blogs e assim por diante, como ativação, que seria a minha equipe fazendo uma abordagem direta, seja mandando uma mensagem, um link, né, seja pelo LinkedIn, por e-mail, ou até uma ligação. Então, é fundamental a gente entender, a partir do momento que a gente tem a lista das contas, né, como que eu ativo através desses fluxos, para que a gente consiga conectar, qualificar e poder caminhar já para uma reunião. Dentro desse cenário, né, combinando o que a gente fala do outbound, que é muito usado, ele passa a ser um ativo, né, dentro da nossa operação, a gente começa a fazer um planejamento mais macro. Ou seja, se eu pegar, né, no ano, quais são as ações, as campanhas de marketing que eu acabo fazendo
para poder interagir, né, em cada uma daquelas personas. E o que a gente precisa aqui, o desafio é como orquestrar essas ações, porque enquanto eu estou acionando o CEO para um evento, eu posso estar acionando o gerente para outro, o analista fazendo uma interação, criando conteúdos, fazendo ads, enfim, tem toda uma orquestração dessas campanhas para a gente poder engajar as contas. E aí a gente vai desenhar todo um fluxo, né, de estratégia, cada um no seu timing, e até combinando isso com aquelas cadências outbound, né, quando que eu mando a mensagem, quando que eu, enfim, faço uma ligação, envio uma mensagem pelo LinkedIn, combinado com os eventos que foram criados. Bom, conseguimos sentar na frente da pessoa que era o champion, né, aquela pessoa que a gente quer conversar. A gente não pode esquecer que esse é um momento muito importante, que a gente, normalmente as empresas estão deixando muito cada vendedor conduzir da sua forma. Também é fundamental ter um processo estruturado. E aí existem várias metodologias para a gente criar esse roteiro de reunião. Então, tanto estruturar desde a hora que eu faço a primeira reunião, como eu faço, né, a investigação para entender qual que é a necessidade desse potencial cliente, como que eu apresento a minha solução, né, demonstro minha capacidade e depois poder conduzir isso até o final. Então, uma das metodologias é a gente poder criar essa parte de roteiro de reunião. Fazer a abertura, né? E aqui vou ser muito rápido aqui, porque a gente não tem tanto tempo para explicar. Cada caixinha dessa aqui daria também um outro encontro desse, mas é a parte de rapport, como que eu me conecto, porque a fase principal é a investigação. Só que eu não vou conseguir fazer perguntas se eu não estiver conectado. Então, eu preciso ter a abertura com rapport, para depois ir para a parte de investigação. Nessa parte de investigação, né, uma das principais metodologias aqui, né, que a gente gosta de usar, tanto o Spin Selling quanto o MEDIC, né, fica aqui a dica, né, para vocês pesquisarem, mas lembrando, eu gosto de todas e todas têm sempre o mesmo conceito, né, Challenger Sales, Sandler, etc., que é a criação de modelo mental e percepção de valor. Mas é fundamental eu aplicar essas perguntas para fazer a investigação, para poder fazer a minha demonstração de capacidade, né, que é falar de mim, contar os cases que eu consigo, como que eu resolvo o problema, e depois eu preciso amarrar com essa obtenção de compromisso, que muitas vezes isso passa a ser negligenciado. Na obtenção de compromisso, né, uma das formas, seja o RTC, né, que é o Roadmap to Close, aqui a gente está chamando de fluxo de decisão, quanto mais eu tiver mapeado todo esse processo, né, desde a minha reunião e todo o fluxo que essa decisão precisa percorrer, eu consigo ter um porquê de fazer follow-up. Pegando esse exemplo aqui, se eu fiz a reunião com o champion, ele falou, não, Carlos, adorei o seu produto, adorei a sua solução, a gente deve seguir. Eu volto para casa todo feliz, né, e achando que eu já fechei essa venda. Mas se eu tivesse perguntado para ele, bom, uma vez que você gostou dessa solução, quem mais, além de você, precisa estar envolvido para que a gente siga com esse projeto? E aí eu começo a mapear. Ele fala que vai ter que passar por um sponsor, né, ou pelo decisor, ou pelo diretor, e assim por diante eu vou desenhando esse fluxo. Nesse exemplo, na melhor das hipóteses, eu levaria 58 dias. Então não adianta eu achar que vou fechar na semana seguinte, se tem um fluxo lá dentro para poder acontecer. Então é fundamental, e essa informação, ela não é sensível, é só a gente perguntar, né, qual que é o processo de decisão dele, quem mais além dele precisa ser envolvido para poder tomar essa decisão. Lembrando que fundamental é a gente acompanhar essas oportunidades dentro do funil para eu saber qual é a saúde da minha operação. Então, aqui uma outra dica, né? A maioria das empresas abrem oportunidades dentro dos CRMs a partir do momento que está ali, que identificou de fato uma oportunidade. Se eu não tiver, seja no próprio funil, ou no funil de prospecção, ou em alguma outra forma, eu preciso mapear todo o meu esforço para conseguir falar com esse prospect, né? Senão eu não vou ter as minhas métricas, as minhas taxas, e vou simplesmente ter um esforço que eu não sei se está alto, se está baixo, ou se está sendo suficiente. Então, fundamental estruturar todas as etapas desde o momento que eu tenho essa conta mapeada e desenhar também todo um playbook, que a gente chama, que é todos os gatilhos, o que eu preciso fazer em cada uma dessas etapas para poder seguir de forma estruturada e saber qual é o meu próximo passo.
Enfim, o que a gente precisa é ter um processo comercial desenhado, sabendo o que precisa ser feito. A venda não pode ser por intuição, né? Claro que a individualidade de cada vendedor, de cada pessoa, de como se interagir, ela vai sempre existir. Mas o processo ele tem que estar muito claro e definido por todos na empresa para saber para onde tem que levar a essa oportunidade. E aí, né, já tem um processo, já está tudo desenhado, defini as estratégias. Como que eu faço para poder controlar tudo isso? E aí é fundamental suportar com ferramentas, com tecnologias, existem diversas delas, toda semana surgem novas aí, né, ferramentas de automação de marketing, que ajudam a mapear empresas, mapear contatos, os fluxos de cadência, né, tanto os CRMs que controlam essas operações, tem muito mais além desses que a gente está trazendo como exemplo aqui. Né? Por que a gente precisa das ferramentas? Porque a gente começa a entender qual é o nível de engajamento e relacionamento que a gente tem com cada uma dessas contas. Então, eu preciso entender que com algumas informações, eu sei que está pequeno, vocês não vão conseguir ver muito, mas eu vou descrever o que seria. Se eu quero monitorar qual é o meu engajamento com uma conta, vamos pegar o mais básico, visitas no site. Vamos supor que eu mapeei que eu tenho 200 contas estratégicas, são as empresas que eu quero trazer para dentro de casa, e com essas empresas que eu vou me relacionar. E eu tenho 1.000 visitas, 2.000 visitas no meu site todos os meses. Eu posso criar um indicador que é quantas dessas 200 empresas estão contidas nessas empresas que estão visitando meu site, ou participando de um evento, ou que baixaram o meu e-book. Porque se o marketing está fazendo um esforço que não está sendo direcionado, nesse exemplo, para essas 200 empresas, né, eu não tenho esse alinhamento entre marketing e vendas. Então, se eu definir que essas 200 empresas são estratégicas, são nelas que eu preciso focar para a gente poder seguir. E aí eu começo a ter um monitoramento, não de quanto que uma pessoa visitou o meu site, ou quanto uma pessoa fez, quantas reuniões eu fiz com aquela pessoa. Passa a ser com aquela conta, com aquela empresa. E eu sei o nível de engajamento que eu tenho e o nível de esforço que eu tenho com todos os elementos envolvidos naquela operação. Bom, de uma forma bastante resumida, né, e concisa, né, o que a gente precisa para botar uma operação, uma estratégia de account-based marketing no ar? Primeiro, definir o nicho, né? Tenho que montar uma lista de target accounts. Aqui a dica, não posso montar sozinho. Chamo marketing, chamo vendas, chamo os gestores. Precisamos definir quais são as empresas que fazem sentido ter dentro de casa. Quais são aquelas que eu preciso gastar mais energia para trazer. E aí eu vou priorizar. As empresas não têm a mesma importância. Eu preciso ter essa priorização em camadas, né? A partir daí, eu vou definir como que eu engajo. Eu tenho uma marketing digital estruturado? Ótimo, eu direciono para essas contas. Não tenho marketing digital? Que ação que eu posso fazer? Uma ação simples, um evento, né, uma campanha, pelo menos para eles terem ciência que eu existo. Personalizar o conteúdo, essa é a regra número 1. Não adianta mandar e-mail em massa, e-mail simplesmente personalizando o nome. Eu tenho que personalizar a abordagem, o conteúdo, porque aí aumenta absurdamente a taxa de conversão. Né? Tenho que ter as ferramentas para poder gerenciar, o time tem que estar completamente engajado, lembrando, tem que saber operar as ferramentas, saber conduzir os processos, mas não pode esquecer das outras 2 capacitações, que é produto e mercado, que é o nicho que a empresa atua, e também, né, em técnicas de venda, para poder saber como conduzir, contornar a objeção e conduzir esses processos. Né? Temos que medir o resultado frequentemente para saber se aquilo que a gente criou está dentro dos objetivos e, claro, a gente nunca cria uma operação pronta. Então, essa retroalimentação, fazendo os ajustes, é fundamental para a gente sempre manter a operação funcionando, criando dados para poder seguir adiante. Certo? Pessoal, antes da gente responder aqui algumas perguntas, né, hoje a gente está lançando, né, um e-book, né, de account-based marketing. Um e-book, o material está bastante denso, está bastante estruturado, né, feito lá pela nossa equipe, está muito legal. Então, não custa nada, é grátis, tá? Então, para vocês baixarem, aqui está o QR Code ou o link, né? Clica lá, vocês baixam o material, tem bastante informação com mais detalhes disso que eu mostrei para vocês. E, claro, quem quiser me acompanhar no LinkedIn,
tá? Eu estou como Carlos Henrique Campos no LinkedIn, da Marketing for Sales, e aqui está tanto o meu celular, meu e-mail, para a gente poder se conectar e poder seguir. Bom, tentei aqui resumir, mas acho que dá tempo para, vou ver com o Paulo se dá tempo para a gente ter aí uma ou duas perguntas do pessoal que acabou colocando. Ô, Carlos, incrível. Cara, eu ficaria aqui o dia inteiro ouvindo você, aprendendo tudo que você está trazendo aqui. Você se referiu ao livro, eu já corri nele aqui. Eu tenho que reler esse livro aqui. Tem algumas partes que eu tenho que ver de novo, que o Carlos tocou aqui, que são fundamentais. A minha empresa, por exemplo, cara, você tocou... São detalhes, né? Você tocou num ponto assim que me cocei aqui na cadeira, né? Na média, eu acho que eu tenho feito aí na minha empresa, sei lá, 1 ou 2 contatos pós-visita, olha para isso, né? E tem tudo a ver com essa coisa da quantidade. A gente sai prospectando um monte, acaba não terminando, né, o processo. É como se a gente tivesse... Você já viu aquele meme que a pessoa vai cavando assim no ouro, tá? Quando chega pertinho, ela... Falta pouquinho. Se ela cavasse um pouquinho mais, se ela insistisse um pouco mais, se ela fizesse um pouco mais de contato. E o contato, muita gente acha assim, vou ficar insistindo. Não, é tanta informação que as pessoas recebem, né, que sai do radar da pessoa. Então a gente tem que estar ali para poder lembrar. Então, Carlos, excelente, muito bom. A gente ficaria aqui com você, horas te ouvindo, né, aprendendo coisas maravilhosas como você passou aqui para a gente. Eu quero agradecer a você, em nome de todos, em nome da live, em nome de todos os participantes aqui, por você estar compartilhando essa sua experiência com cada um de nós, e pode ter certeza, meu amigo, que isso vai ficar guardado e a gente vai fazer um excelente uso para isso, tá bom? A gente vai precisar finalizar aqui. Todas as perguntas que vierem aqui pelo grupo, a gente vai encaminhar para você, Carlos, para que você possa responder. E o pessoal já viu aqui o teu contato, então vamos passar aqui, vamos encerrar e vamos passar para a próxima palestra. Eu te agradeço muito. Um abraço para você, Carlos. Obrigado, Paulo, pelo convite e até uma próxima.